Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para dizer para vocês que eu vou, uma vez por semana, postar um vídeo no meu canal falando sobre as memórias da Regina. Ele A tendência desse vídeo é ser um vídeo motivacional, é um vídeo que fala sobre fé, sobre respeito, sobre sonhos, sobre realidade, sobre dores e tristezas, sim, mas com aprendizado. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha infância, um pouquinho sobre os meus sonhos de adolescente, um pouquinho da minha fase adulta e um pouquinho sobre a minha doença. Vocês estão vendo que meu cabelinho já está crescendo, né? Eu já estou bem melhor, graças a Deus, mas eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Eu queria estar falando e explicando que muitas vezes a gente tende a tendência a não querer mais, a parar, a desistir. E eu posso dizer isso com total certeza, que muitas vezes eu pensei em desistir. Mas a esperança e a fé que eu tenho dentro do meu coração não deixaram isso acontecer. Isso é importante. É importante que a gente consiga se conhecer, é importante que a gente consiga parar, às vezes para chorar, sim. É importante a gente poder olhar para nós, para dentro de si e entender que existem momentos de se caminhar, existem momentos para refletir e existem momentos que a gente tem que deixar a, a vida acontecer. Tem coisas que a gente pode mudar e a gente vai mudar, e tem coisas que a gente não pode mudar, mas que a gente pode aceitar e não seguir o caminho errado. E não desistir dos nossos sonhos. Ah, Rê, mas eu tenho um sonho que é impossível. Eu sempre brinquei comigo mesma. Se eu não consigo realizar os sonhos que eu mais desejo, eu busco sonhar sonhos paralelos, né? Só para vocês entenderem, eu sempre sonhei em ser veterinária. Desde pequena, todo mundo me perguntava o que você quer ser. Eu quero ser médica de bicho. Infelizmente, era um sonho no momento que eu não poderia realizar nem a minha família, porque a faculdade era muito cara, a dificuldade de passar numa faculdade pública, e mesmo se eu passasse numa faculdade pública, eu teria que, geralmente naquela época era período integral, eu não teria como trabalhar, e eu dependia, né, de uma parte do meu salário, então não teria como fazer isso. Fui fazer enfermagem e sou feliz no que faço, né? Me apaixonei e eu não mudaria nada do que aconteceu. E mesmo pensando, tá, Rê, você quer dizer que você deixou de ter esse sonho de ser veterinária? Mesmo se eu quisesse ainda ser veterinária, que hoje eu não quero, mas se eu quisesse, eu busquei uma alternativa. Sendo enfermeira, eu teria condições de trabalhar em horários diferentes. Sendo enfermeira, eu teria condições de ter um salário um pouco melhor. E aí eu poderia custear, sim, uma faculdade no futuro. E é isso, gente. São sonhos paralelos. Às vezes você precisa buscar algumas coisas. Eu posso também dizer para vocês que eu já fui turrona. Já não quis olhar e fazer um sonho paralelo. Eu teimei, teimei, teimei e demorou muitos anos para que eu conseguisse me conectar comigo mesmo e entender que às vezes o possível se torna impossível porque não é aquele momento, não é para você. Né? Eu precisei passar por um momento muito difícil de saúde, um momento muito difícil onde eu tive que olhar para dentro de mim. Fiquei sozinha comigo várias vezes e aí eu precisei aceitar a minha companhia e aí entender que nem tudo é possível. Mas que quando não é possível, a gente precisa também tirar satisfação disso. A gente precisa ser feliz com isso. Você precisa colocar na balança o que você ama, o que você deseja, o que você conquistou, o que você perdeu. Por quê? Porque essa é a vida. Então, eu vou estar passando alguns vídeos falando sobre alguns temas super legais, super importantes. E eu gostaria também que vocês me dessem algumas opiniões do que vocês gostariam que eu conversasse, que eu falasse. É interessante. Eu não sou dona do saber, mas eu já tive uma vivência muito longa, tanto
profissionalmente quanto pessoalmente. Ah, Rê, você está se sentindo velha? Aos 48 anos eu já tive uma vivência boa. Mas não é isso. Essa vivência que eu tenho é importante também para outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis podem usar como espelho para não fazer o que eu fiz ou para fazer o que eu estou fazendo. Então, às vezes, a gente precisa ter esse bate-papo, essa troca de confidências, para entender que ninguém é ninguém sozinho, que ninguém é uma ilha e que, às vezes, se refletir no outro, olhar o outro, pode dar um pouco de esperança para a gente continuar a caminhada, né? Então eu vou estar postando esses vídeos uma vez por semana no meu canal. E aí, se vocês quiserem dar alguma opinião, dar alguma sugestão, eu estou aqui aberta para vocês, tá bom? E lembrando aquela frase que eu sempre digo para os meus alunos: eu quero, eu posso, e com Deus eu realmente consigo. E mais uma frase que agora virou meu chavão: a vida vale a pena de ser vivida, viu? Um beijo e até mais.